Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda, sejam bem-vindos ao canal Roserote Odisseia. Eu vou fazer um tema para vocês, o que vocês precisam saber nesse momento. Quero ressaltar que estou trabalhando no momento com a chama violeta, acompanhada do mestre ascensionado Saint Germain, juntamente ao arcanjo Metatron. Então, se vocês que estão me assistindo, exista alguma coisa na vida de vocês que vocês queiram transformar, transmutar, já vão imaginando, já vão emanando essa energia para que todos nós sejamos, tomados por essa chama violeta e que tudo de ruim se transmute e que na nossa vida só se mantenha coisas boas, ok? Então eu separei para vocês aqui 4 montinhos, Dessa vez não foram cartas. Então temos a primeira opção, a segunda opção, a terceira e a quarta e última opção. Antes de vocês escolherem, olhem bem os tarôs, vê qual que está chamando mais a sua atenção, qual mais você se identifica e faça a sua escolha. Se você sentir que precisa escolher mais de uma opção, fique à vontade. Quanto maior a escolha, você recebe mais orientação e mais informação, ok? Então eu vou começar pela opção de número 1, que é o montinho verde, ok? Então vamos lá. Muito bem, para todos que escolheram a opção de número 1, vamos ver o que vocês precisam saber nesse momento, até para vocês melhor se policiarem, ok? O que o grupo 1 precisa saber nesse momento? O que o grupo de número 1 precisa saber nesse momento? Grupo 1, eu vejo que vocês estão passando por algumas ansiedades, alguns aborrecimentos. E isso está muito ligado com as pessoas que vocês estão se associando, porque muitas vezes elas não estão se colocando no lugar de vocês. Existe aqui muita cobrança, existe aqui também uma questão assim de ressentimento. Vocês estão tentando organizar as coisas, vocês estão tentando levar as coisas de maneira mais positiva, mas ainda falta a colaboração de outras partes aqui. E isso está gerando um certo aborrecimento, porque chega um determinado ponto que você começa a pensar se tudo isso que você está fazendo não é em vão. Se tudo isso que você está se dedicando não é em vão também. Então existe aqui uma grande preocupação em relação às circunstâncias que estão sendo desenvolvidas, aonde vocês estão começando a questionar de fato, Será que isso realmente é para minha vida? Será que esse trabalho, essa pessoa, ou essa amizade, ou esse familiar, qual que está sendo a intenção de fato dessas pessoas comigo? Porque eu sempre estou procurando a me disponibilizar, eu sempre estou procurando ajudar dentro dos meus limites, estou procurando sempre desenvolver melhores intenções, só que eu não sinto que está havendo uma reciprocidade da outra parte. Então eu vejo que tem uma dedicação muito grande minha, mas dos outros, dos demais, sempre tem algumas controvérsias. E aí dentro disso, vocês acabam se aborrecendo, se estressando com alguma situação. Por mais que vocês tentem ficar transformando a questão, ou seja através de conversa, seja através de atitude, sempre volta da estaca zero. E volta a repetir um velho padrão, uma velha situação aqui. Existe alguém na vida de vocês e isso vocês vão adaptando, por favor. Então existe aqui alguém na vida de vocês que vocês são muito parecidos em relação a gostos, em relação a determinadas atitudes, vocês têm muita semelhança aqui. Só que existe um de vocês que estão desalinhados aqui em relação à questão emocional. Então eu vou explicar o que é esse estado de desalinhamento aqui. Um de vocês está muito apegado a alguns traumas, a algumas experiências negativas.
E isso gera, especificadamente, de forma específica, né, um desconforto na outra pessoa. Porque o comportamento aqui, ele fica repetitivo e aonde a outra pessoa está tentando quebrar, ajudar ou contribuir para que alguma coisa mude, alguém ainda fica muito resistente sobre isso. E aí começa a gerar aquela postura, né, de ansiedade. É quando você está dormindo, você acorda e a pessoa já está te acelerando, ou a pessoa já está falando na sua orelha, a pessoa ela não sabe, né, nem dar um bom dia, ela não sabe dizer palavras agradáveis, ela começa a te acelerar muito. Isso pode ser vocês que estão assim também, mas existe aqui ou vocês ou a energia em si, que está tentando quebrar isso, está tentando transformar a situação. Só que eu sinto que tem sofrimento dentro da questão porque não está havendo a mudança, né, de fato que está sendo requisitada aqui. Então eu vejo ainda aqui, por parte principalmente de vocês, uma necessidade de realmente buscar buscar o equilíbrio da situação. Então, se aqui for um relacionamento, por exemplo, existe aqui um de vocês que estão muito apegados, como eu falei, a coisas negativas, a experiências negativas, e sempre quando acontece algum problema, que às vezes nem está no controle da própria pessoa, às vezes é uma questão externa, a pessoa ela se altera emocionalmente e aí traz o peso para outra. Isso pode ser família, amizades, então tem alguém que está desestabilizando uma outra pessoa aqui. E isso influencia diretamente em vários outros aspectos financeiros, aspectos profissionais. Quando isso, né, se direciona em relação a trabalho, um colega de trabalho ou um chefe, ele sempre está alterando as suas coisas, então você não consegue ter razão ou ter voz ali dentro de um ambiente profissional. Então, um exemplo, você marca suas férias para tal data, essa pessoa vem e altera, diz que você não pode naquela data, quando você tem esse direito no sentido profissional. Só que você não busca um recurso dentro dos seus direitos profissionais porque você tem medo de perder o trabalho é o seu único meio de sustento. Então é como se houvesse aqui muitas vezes uma necessidade até de se colocar num estado de defensiva para não perder aquilo que no momento está trazendo uma certa sustentabilidade. E isso está gerando um desconforto muito grande, porque vocês começam a questionar, será que eu não estou mentindo para mim mesmo ou para mim mesma sobre essa vocação, sobre esse trabalho, né? Ou sobre esta pessoa? Então aqui às vezes tem até um comportamento um pouco dual, então atitudes que são tomadas de forma diferente do que foi falado, às vezes comportamentos aqui que acabam puxando vocês para baixo, e eu sinto que vocês estão com boas intenções, vocês estão bem intencionados em relação às coisas, mas está havendo esse tipo de circunstância. De qualquer maneira, o que a leitura vem dizendo, o que a leitura vem orientando é que vocês não se deixem se submeter à autossabotagem aqui. Porque mesmo que esteja ocorrendo algum tipo de situação que seja divergente ao que você está buscando, que seja divergente ao que vocês estão passando, saiba que na sua vida tem um caminho de muita prosperidade. Na sua vida tem um caminho de muito crescimento aqui. E isso está aberto dentro de todas as áreas. Então, você tem aqui um crescimento profissional, tem aqui a entrada de um novo trabalho. Então, às vezes você estava passando por alguns problemas porque havia uma cobrança muito grande na sua vida sobre essa questão. Então, a leitura ela vem trazendo a esperança, né? Ela não vem trazendo o desânimo, a desistência aqui. Porque toda vez que essa pessoa reage a alguma coisa, existe aquele sentimento, né, de ter que recomeçar novamente. E querendo ou não, a ferida ela fica ali, né? Ela não é cicatrizada. Então é a mesma coisa que você levar 10 tapas, alguém vir pedir uma desculpa e achar que essa desculpa vai curar, né,
o coração partido, o que vai tirar os pensamentos que foram criados naquele momento. Então eu sinto que existe alguma pessoa que está trazendo esse peso negativo para algumas questões na vida de vocês, só que vocês não podem perder a esperança sobre si. Vocês não podem perder a esperança sobre o que vocês estão querendo realizar, porque o caminho de vocês não está ligado ao fracasso. O caminho de vocês não está ligado à desistência, a sempre estar em constante renascimento, mas sim de vocês terem uma prosperidade, terem uma qualidade de vida tranquila, terem um conforto dentro das suas casas sem a falta. Mas que isso muitas vezes é negligenciado ou impedido por causa de um negativo que está sendo trazido por parte de uma outra pessoa. Então entenda que energias, graças a Deus, as pessoas no momento atual, elas estão tendo uma visão mais aberta sobre a espiritualidade, sobre a questão energética. Até aquele que às vezes é cético, ele percebe, ele nota essas questões energéticas. Então, quando você tem uma vida de crescimento, uma vida de prosperar, mas você tem do lado uma pessoa que sempre está absorvendo e atraindo o negativo, é totalmente natural que você se sinta emperrado ou emperrada de se movimentar. Porque essa pessoa ela tem a tendência a te estagnar ou a te ancorar, porque às vezes é muito teimosa ou teimoso, ou às vezes essa pessoa tem comportamentos duais que geram em você instabilidade, geram em você dúvidas, incertezas. Você acaba se colocando no papel de não entender, qual que está sendo a intenção, o propósito dessa pessoa. Então, muita coisa que não está fluindo, porque existe aqui uma pessoa trazendo um peso muito grande do passado dela sobre o momento atual. Há uma pessoa que não está conseguindo mudar o comportamento, é uma pessoa que não está conseguindo evoluir. Então vamos dizer, aonde vocês estão mais mente aberta, a consciência de vocês está mais expandida, aonde vocês têm uma maior compreensão sobre a própria vida, essa pessoa ela está ficando para trás. Ela está ficando para trás porque ela não quer se abrir para esse novo, ela não está se permitindo enxergar fora do véu aqui. Então é uma pessoa que ela vive muitas vezes remoendo essas situações que não foram causadas por vocês, mas sim por uma questão familiar, por uma ex-relação, ou até mesmo por perdas que sofreu, sejam financeiras, sejam profissionais. Então, a leitura diz para vocês não perderem a esperança, para vocês não jogarem a toalha, chutarem o balde e achar que para vocês não tem mais sentido, ou que para vocês não existe mais um norte aqui. Não assuma as responsabilidades, ou melhor, não assuma a responsabilidade da culpa por uma pessoa que ela não está conseguindo modificar a si mesma ou os seus próprios caminhos aqui. E nem levem consigo também aqueles sentimentos que vocês experienciaram que trouxe para vocês grandes rupturas, porque o que está sendo oferecido para vocês aqui é uma nova chance, é uma nova oportunidade de você focar nos seus objetivos e, a partir disso, colocar movimentação. Então, não vale a pena perder o que está sendo oferecido, que é a prosperidade, é o bem-estar, quando a pessoa ela chega numa fase da vida dela que ela está bem, que ela não tem do que se queixar, que as coisas estão fluindo e ela tem total liberdade de se manter ali no conforto, sem fazer muitas movimentações, porque ela já conquistou o que ela queria. E ela pode querer conquistar mais, mas ela sabe o momento certo de agir. Só que com esta energia aqui, que acaba trazendo esse negativo, vocês acabam não conseguindo se concentrar. Então, se vocês discutem com essa pessoa, vocês vão para o trabalho mais indispostos, ficam com a cabeça na discussão, na tristeza que foi criada. Às vezes sai ali do trabalho, entra dentro de um banheiro, vai chorar de tão cansado e tão cansada, de tão exausto que está da situação. Sabe? Você perde a concentração, você fica com a cabeça muito focada no que aconteceu. E vocês são assim. Quando acontece um fato negativo, uma discussão, ou quando vocês acabam
conversando com alguém que é muito negativo, vocês levam essa energia para os outros ambientes ou para outras situações onde exige de vocês concentração. Então eu briguei ali com a pessoa, estou lá no meu trabalho, não consigo tirar a briga da minha cabeça, eu não consigo tirar o que a pessoa me verbalizou, eu não consigo focar no meu trabalho, eu estou totalmente desligado ou desligada do que eu estou fazendo. Então aqui precisa haver uma atitude de vocês de ou restaurar, porque aqui eu acredito que já tem ocorrido variadas conversas a respeito da situação que está sendo desenvolvida, ainda assim não houve uma mudança, não houve uma produtividade na situação, mas se vocês ainda não estão preparados para deixar essa pessoa, deixar essa situação de canto, principalmente tenha esperança sobre você, sobre o que você tem como objetivo de vida. Mesmo quando essa pessoa quer viver no caos mental dela ou dele, não é justo que você se coloque nesse caos. Então se você não está preparado ou preparado, se você não quer deixar essa pessoa, porque também é uma questão de livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio ele é respeitado. Mas se você não está preparado para deixar alguma coisa que está te tirando energia, que está te trazendo um sofrimento, ou desconectar, de uma pessoa aqui que pode ser um trabalho, amizade, que está trazendo isso, porque ainda tem uma compaixão da sua parte, pelo menos não tenha a perda da esperança em si mesmo, em si mesma, de conseguir trazer um crescimento para a sua vida. Às vezes é melhor você dar um tempo dessa pessoa ou dessa situação e você focar mais nos seus objetivos, porque você não sabe o quanto você está perdendo com isso. Aqui existe também aquela questão de pessoas, terem entrado nesse estado confortável aqui, isso é bem sério. Vocês estavam nesse conforto aqui, que é o 10 de ouros, é a estabilidade, familiar, financeira, profissional, é a pessoa que ela chegou, ela conseguiu, adquirir o que queria, ela conseguiu concluir a meta. Vocês estavam nesses 10 de ouros, e aí quando entra essa energia, essa pessoa aqui que tem esse tipo de conduta, vocês caem para o 9 de ouros. E aí vocês têm ali as suas conquistas, mas começam a criar uma zona de conforto, e se vocês não tiverem cuidado, vocês caem para o pajem de ouros. Então é uma coisa que precisa ser avaliada, porque quando chega a um nível desse, que você chegou num nível elevado, mas você vem decaindo, você pula de um 9 para um pajem, você percebe o quanto esta pessoa ela está causando desarmonia na sua vida, o quanto os problemas dela estão interferindo na sua vida, não está deixando você ter paz, não está deixando você viver bem, não está deixando a sua saúde mental saudável, está gerando estados de sanidade aqui muito baixas. Então, precisa-se se tomar uma atitude. Não existe uma forma milagrosa. Não existe um remédio milagroso. Se você não tomar ação, não tomar atitude por você, essas coisas elas vão permanecer como estão. E como eu falei, vocês já chegaram no 10 de ouros, caíram agora para o 9 de ouros. Então significa assim, estou mantendo minhas conquistas, mas existe alguma área da minha vida que está desestabilizada. Então aqui, o 10 de ouros, estava num bom relacionamento, tem um bom trabalho, estava ganhando bom dinheiro, tem uma boa casa, moro num bom lugar, então estava tudo perfeitinho, vamos dizer assim. Perfeito, nada é. Mas assim, dentro do que você estava buscando, era tudo que você queria, você estava satisfeito, você estava satisfeita. E aí entrou essa energia aqui, essa energia ela desestabilizou alguma área da sua vida. Por isso você caiu para o 9 de ouros. Então o que ela destabilizou? Foi o trabalho? Então você já não está tão confiante no seu trabalho? Foi na sua vida familiar? Você não está tão confiante no seu casamento? Você não está confiante tanto nos seus pais? Foi na questão com os filhos? Foi na questão dos estudos? Então alguém aqui desestabilizou alguma área de vocês. E se vocês continuarem se permitindo a vivenciar esse tipo de sofrimento, ou sempre ter que começar da estaca zero, vocês vão sair daqui e vão cair para o pajem. Que aí é recomeçar tudo de novo para poder chegar aqui. Então, façam uma reflexão.
Tira a venda dos olhos, né? Faça uma reflexão, faça uma pesagem aqui, né? 2 pesos, 2 medidas, façam isso para que vocês consigam tomar uma decisão mais confiante. Eu vejo aqui que por mais que vocês tenham coisas parecidas, ainda existe um negativo sendo trazido para uma situação que coloca vocês a terem que ficar se defendendo ou defendendo algo a todo momento, quando essa pessoa entra em cena. E é claro, vocês estão bem intuitivos. Eu vejo que vocês são mais sensíveis, vocês são mais espontâneos. Essa pessoa, tudo que ela aconteceu com ele ou com ela, essa pessoa trouxe muito para dentro de si. Então, se você vira para essa pessoa e você diz que ela é uma incompetente, ela fica alimentando essa incompetência dentro dela. É uma pessoa que, na maioria dos casos, ou muito vítima ou é muito pessimista aqui. Ela sempre varia de uma coisa para outra. Tá? Então, tem essa questão acontecendo e vem orientando vocês aqui a estarem espertos com a situação. Vamos ver um conselho aqui para vocês. Bom, então o que vem aqui de conselhos para vocês? É muito importante que para que seja estabelecida uma meta e para que se mantenha um ciclo positivo na vida, que vocês estejam próximos às pessoas que estão mais adaptadas ou pessoas que estão com maior nível de consciência, que se alinham com vocês para conseguir estabelecer inovações e não ciclos repetitivos. Aqui vocês vão realmente precisar tomar uma decisão para que não seja comprometido aquilo que vocês já conquistaram. Porque é em decaída em decaída que você chega no fundo do poço. Então, no momento, vocês estão no 9 de ouros, então existe uma situação específica que está causando em vocês uma insatisfação. Tenta buscar uma solução para isso da melhor maneira possível para vocês melhores se posicionarem aqui. Porque vocês, como eu falei, vocês têm tudo para ser grandes na vida, vocês têm tudo para absorver o melhor, mas se existir ainda esses tipos de inconveniência, esse sofrimento, esses... Retomando então aqui, grupo 1, então aborrecimentos, né? Era a palavra seguinte que eu ia dar continuidade. Então aqui vem falando para vocês não se permitirem, né, voltar do ponto de início, mas já que existe apenas uma circunstância que está trazendo para vocês uma insatisfação ou algum tipo de problema, que vocês nesse momento, né, faça a alteração, resumam, tragam uma conclusão para que vocês não se sintam depois em condições piores, possivelmente, ok? Então, para vocês, grupo 1, essa é a leitura, é o que vocês precisariam saber nesse momento. Espero que tenha ajudado. Agora eu vou dar início com o grupo de número 2. Obrigada, tchau, tchau. Muito bem, para todos que escolheram a opção de número 2, vamos ver o que vocês precisam saber nesse momento. Grupo de número 2. O que o grupo número 2 precisa saber nesse momento? O grupo número 2 precisa saber nesse momento. Bom, grupo 2, eu vejo aqui que vocês vão ter alguns problemas de confiança referentes a uma situação que alguém traz para vocês. É claro que vocês têm total, estão na razão, né, de questionar a situação, mas eu sinto que vocês vão ter um problema de confiança aqui. Então, chega uma informação para vocês
Essa informação ela pode vir tanto por meio de trabalho quanto meio de família, de relação. Vocês vão adaptar, ok? Então chega aqui uma situação, alguma mensagem. Eu vejo que essa pessoa que está trazendo informação, ela também ficou sabendo por outras pessoas. Então essa pessoa, ela não tem exatamente uma certeza do que ela está dizendo. Ela está sendo meio que um telefone sem fio, vamos dizer assim. Então essa pessoa ficou sabendo de algo e achou, né, que vocês deveriam saber porque se tratavam de vocês aqui. Só que isso está fazendo vocês gerarem uma desconfiança sobre a situação e se perguntarem se realmente, né, esse fato ele aconteceu, se isso que foi trazido para vocês, né, estava sendo escondido ou estava debaixo dos panos aqui. E com isso vocês podem ficar muito irritados, possivelmente, podem sentir que as coisas que vocês estavam desenvolvendo não estavam contribuindo, né, para uma possível fidelidade, uma possível lealdade, porque a informação aqui que está sendo trazida tem um conteúdo de aproveitamento. Então é como se essa pessoa se aproximasse e dissesse, olha, tal pessoa estava se aproveitando de você, ou tal pessoa estava traindo você, ou tal pessoa estava com outra pessoa, não sei o que aconteceu, mas eu vi. Então existe aqui esse tipo de comentário, esse tipo de comunicado chegando para vocês e vai gerar essas desconfianças, até um certo nervosismo. Só que eu volto a mencionar, essa pessoa ela não viu, ela não tem provas, ela escutou de uma outra pessoa e sentiu que deveria contar, às vezes por uma amizade ou por ser uma pessoa da família. Então essa pessoa ela não tem todo o contexto da situação, né? Ela não sabe realmente se isso aconteceu, se não era mentira das outras pessoas. Essa pessoa ela não tem total noção, né, se esses fatos são verídicos. Então, quando começa a gerar uma certa desconfiança em vocês, vocês vão ficar bem irritados, eu vejo vocês bem estressados aqui, e vocês vão começar a questionar, né, de alguma maneira. Poxa, eu não acredito que essa pessoa ela foi capaz, né, de fazer isso comigo. Eu não acredito que essa pessoa ela teve essa desconsideração. Né? Então, enquanto eu estava aqui cuidando das coisas, enquanto aqui eu estava lutando pela relação, enquanto aqui eu estava fazendo tudo, essa pessoa estava aprontando pelas minhas costas. Só que aí que vem o grande porém. Eu já informei vocês que está chegando um telefone sem fio. A pessoa, né, que está levando essa informação, essa pessoa não está bem intencionada, mas de alguma maneira essa pessoa chegou na outra aqui. Então, não saiam tomando conclusões precipitadas. Às vezes chega alguém falando, olha, tal pessoa está te prejudicando lá com o chefe. Você já fica irritado ou irritada. Olha, eu vi o seu cônjuge, o seu noivo, a sua namorada com tal pessoa em tal lugar. Então, cuidado com esses tipos de coisa, aonde não se tem toda a informação, porque além de vocês ficarem estressados, ainda vai fazer vocês arrumarem conflito em uma situação que está boa para vocês aqui. Tá? Então tenham bastante atenção, procure realmente ver se existe essa situação acontecendo, tá? Porque aqui eu não vejo realmente uma questão de infidelidade nem de deslealdade. Então o que eu sinto aqui é que alguém contou alguma mentira. Alguém contou uma mentira, essa mentira se espalhou, chegou ali num conhecido seu, chegou ali em alguém da sua família, chegou ali em algum amigo em comum, e essa pessoa sentiu que vocês deveriam saber pelo tipo de lealdade que essa pessoa acredita que tem que ter com vocês, certo? Eu não vejo que essa pessoa fez proposital, mas eu sinto que essa pessoa também deu uma exagerada na informação que recebeu. Então tornou tudo muito convicto, muito real. Então, antes de vocês tomarem uma postura de brigar com alguém, de exigir uma satisfação, procure observar.
Procure observar, procure buscar da onde saiu, qual é a fonte, quem é a fonte que está trazendo esse tipo de situação, para que vocês não repitam um ciclo aqui, porque já existiu situações no passado onde vocês se deixaram levar e acabaram aí, sabe aquela famosa quebrada de perna? Eu duvidei de uma coisa e depois veio e me derrubou, porque eu estava muitas vezes me precipitando da situação. Então existe uma situação assim que vocês devem de alguma maneira ter bastante cautela aqui, certo? Seja qual for a informação que está chegando, grupo 2, referente a qualquer pessoa, aonde está colocando em jogo uma fidelidade, uma lealdade, não vejo que isso esteja acontecendo, mas eu vejo que existe uma pessoa que está tentando criar uma situação, um problema ali, certo? É como se essa pessoa que criou essa fofoca, é uma pessoa que está em desavença com vocês, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de respeito, é uma pessoa assim que não deseja o bem de vocês. Então, o que essa pessoa vai oferecer? Vai oferecer a discórdia, vai oferecer a mentira. Uma outra coisa aqui que vocês precisam saber também. A forma que você se doa. Saibam que os doadores, eles não têm limites de doação, mas os tiradores, eles sabem realmente como tirar, eles sabem realmente como puxar. Eu acho que eu me interpretei de forma errada, eu vou exemplificar de novo. Os doadores, eles têm limites, quando eles começam a se doar demais e sente que estão sendo muito sugados energeticamente, ou que estão sendo aproveitados, eles começam a pôr certos limites. Já os que tiram dos outros, eles não têm limites, então eles sempre vão estar tirando alguma coisa. Então pede aqui para vocês também colocarem esse limite, né? Saber ali se expressar, saber quando é o momento de parar, quando é o momento de dar o basta, porque isso pode estar colocando vocês a estarem carregando fardos e muitas vezes fardos que não são de vocês. O que é importante entender aqui? Quando você assume o fardo de uma outra pessoa, você não assume só o fardo, mas você assume o karma daquela pessoa também. Então, o que eu estou querendo dizer com isso para vocês entenderem? Se você está lidando com uma pessoa que sempre tem problemas financeiros e você sempre está ali ajudando, emprestando, ou emprestando o seu cartão, ou fazendo empréstimo, seja quem for, e essa pessoa continua errando, né, profissionalmente ou financeiramente, o que acontece? Você está lá ajudando e você está atraindo aquele karma financeiro para a sua vida. Vai chegar um certo momento que você já não vai ter dinheiro, que você já não vai ter condições, que você não vai mais conseguir fazer um empréstimo. Então tenham bastante cautela com o tipo de assumir de responsabilidade que vocês estão tendo em relação aos outros, principalmente pessoas que são adultas, que têm saúde, que pode correr atrás dos seus objetivos. Cuidado para não passar muita mão na cabeça dos outros e você acabar trazendo fardo e karma para a vida de vocês, porque vocês têm tudo aqui para ter um desempenho, são energias muito ativas, são energias muito criativas, tem tudo para se dar bem na vida. Fala sobre projetos que estão dando certo, fala sobre estudos que estão passando de fases, né? Então vocês estão conseguindo passar a primeira etapa, passar a segunda. Então é um momento aqui de muitas realizações. Só que cuidado para não se perder aí no meio de falatórios que não consta a verdade, porque existe aqui de fato, como eu falei, tiradores, pessoas que querem desestabilizar um casamento, um relacionamento, uma estrutura familiar, pessoas que não querem ver você crescer profissionalmente, não querem que você tenha uma boa renda financeira, então eles sempre vão ter ali atitudes mesquinhas em relação a vocês. Só que como muitas vezes eles não têm acesso a vocês, eles não conseguem se aproximar de vocês, eles vão tentar mediadores, pessoas próximas, pessoas conhecidas, então eles lançam ali a negatividade, eles lançam ali a armadilha. Muitas vezes essa pessoa que vem trazer informação cai de inocente, mas por sentir que tem um compromisso com você
uma amizade com você, ou um laço sanguíneo com você, essa pessoa vem te trazer alguma informação, só que essa pessoa está sendo tão manipulada e enganada quanto vocês envolvidos no meio disso. Aqui mostra que as pessoas que estão unidas com vocês, elas estão mantendo ali um respeito, elas estão controlando os seus desejos, não estão agindo de maneira errada. Então, cuidado com essa informação que chega, principalmente no setor profissional. Alguém fala que tal pessoa está tentando fazer isso quando na verdade não existe isso acontecendo, muitas vezes para colocar você contra uma outra pessoa. Então a orientação aqui ela é muito clara e ela é muito simples. Se mantenham discretos diante ao seu projeto, diante ao que você quer iniciar na sua vida, porque existem muitas pessoas aqui com os olhos muito grandes sobre as coisas que vocês têm, com a tendência, com a motivação de querer interferir para atrapalhar. E essas pessoas, elas só conseguem isso quando vocês dão a chave na mão delas da sua vida ou quando vocês dão poder para os atos errados delas, ok? Vamos ver aqui para vocês, grupo 2, um aconselhamento. Um aconselhamento para vocês. Temos uma sincronicidade do 333 se formando aqui, e essa sincronicidade ela vem com o objetivo de trazer para vocês aqui uma atenção. Então, quando vocês visualizarem essa sincronicidade, tenham atenção no seu dia, né? Você viu ali muitas vezes no mesmo dia, presta atenção nas informações que estão chegando referente às pessoas ligadas ou vinculadas a vocês aqui. Mas o que vem trazendo aqui para vocês como orientação? Se apegue às suas forças espirituais, se apegue aos seus mentores, às suas proteções, porque eles livrarão vocês de qualquer energia onde tenha a intenção de feri-los, que tenham a intenção de prejudicá-los. Vocês têm fortes proteções espirituais que jamais vão permitir que vocês caiam, né, de uma forma assim destrutiva sobre as coisas. Então eles estão te reerguendo, eles estão te orientando. Eu sinto que vocês vão sentir uma intuição, mas a espiritualidade vem falando que o grande problema aqui que vocês estão enfrentando ao longo da vida está relacionado realmente sempre com o envolvimento de um terceiro na situação. Então precisa, né? Tem um relacionamento, são 2, não são 3. Tem uma questão que você está resolvendo diretamente com uma pessoa, é com esta pessoa, não é com uma segunda ou uma terceira pessoa. Aqui existe na vida de vocês bastante inveja, principalmente. Eu acho que a inveja é uma energia muito destrutiva, ainda mais quando isso vem de pessoas muito próximas. Porém, você sabe a sua maneira de se blindar, você sabe as proteções que você carrega consigo. Mas aqui diz de uma forma muito clara: tenha atenção no seu setor profissional, tenha atenção com o lado das amizades aqui. Se podemos considerar essas energias amizades, até porque elas estão se comportando aqui como falsos amigos. Então aqui fala muito sobre alguém criando fofocas, conflitos para tentar destruir, né, uma união, para tentar destruir uma reputação, mas que vocês devem agir com estratégia, com cautela e não se precipitar na hora que a situação acontecer, né? Já sair indo ali diretamente na pessoa, questionando ela, porque eu sinto que a pessoa não está nem sabendo disso que está acontecendo. A pessoa aqui que está sendo colocada em questão, que está no meio da fofoca, ela é tão vítima quanto vocês, né, dessas armadilhas inimigas que as pessoas estão criando, ok? Então, grupo 2 é isso que vem para vocês, que vocês precisam saber nesse momento. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada a vocês. Se cuidem. Agora eu vou para o grupo de número 3. Oi, grupo de número 3, tudo bem? Então vamos ver aqui, né, o que vocês precisam saber nesse momento.
Bom, eu sinto que vocês vão estar divididos aqui em algumas situações. É como se vocês estivessem pensando, né, no que eu devo focar no momento, o que eu devo ter uma atenção no momento. Eis que surge aqui para vocês um acontecimento marcante que pode fazer com que vocês tenham a tendência a voltar, né, a se voltar para dentro de si e querer fazer de fato algumas mudanças, algumas alterações aqui. Existe uma situação que vai gerar aqui para vocês uma certa, eu diria um certo estresse. Vocês vão ficar bem irritados com uma situação que está se desenvolvendo e isso está sendo criado aqui por uma outra pessoa, tá? Existe aqui uma pessoa que ela está tentando controlar, manipular uma situação. É claro que essa energia que ela é do contra, então ela está tentando de alguma maneira sabotar vocês, mas eu sinto lá no fundo que isso é tudo de uma forma muitas vezes às escondidas, porque eu não estou vendo essa pessoa, né, de alguma maneira causando algum tipo de enfrentamento. Me parece ser uma pessoa que ela se esconde, né, por trás de outras pessoas, ou até mesmo uma pessoa que se esconde, né, através de redes sociais para promover certos tipos de comentários de ódio, né, comentários assim arrogantes. Então eu vejo que alguns podem estar passando por essas questões, mas não se deixem abalar, grupo 3, porque fala sobre muitas realizações. No início da leitura eu mencionei que vocês estavam muito divididos, então existe muitas coisas boas acontecendo para vocês. É claro, né, que para vocês que escolheram essa opção fica muito nítido para mim como vocês estão trabalhando a espiritualidade de vocês, como vocês estão desenvolvendo, né, a consciência de vocês e que isso está trazendo uma satisfação muito gloriosa em seus corações. Aqui também fala, né, sobre algumas propostas que estão chegando e que vão trazer para vocês um sentimento, né, de reconhecimento aqui, porque fala que vocês vão estar passando por um período de destaque. Nesse período de destaque, é óbvio que vai ter mais trabalho, vocês vão ter maiores responsabilidades, mas tudo isso, grupo 3, é para trazer para vocês, assim, não só reconhecimento, mas até uma melhor renda financeira, né? Fala sobre essa entrada de dinheiro aqui também. Então eu vejo, né, que vocês estão tendo aqui muito crescimento. Existia ali, né, uma insegurança, porque para quem escolheu essa opção, poderia ter ocorrido uma baixa autoestima, às vezes alguém não tratou vocês com determinado valor, né, não reconheceu os seus feitos, né, fala da ingratidão aqui. Só que agora que isso foi oferecido, de alguma maneira vocês estão se destacando, estão mais atrativos e pela maneira que vocês foram reconhecidos, e claro que é um reconhecimento pelo que você se esforçou, pelo que você muitas vezes passou noites em claro, ou, né, gerou um certo peso muito grande, porque aqui fala totalmente da exaustão, né, de ter se dedicado tanto, de ter trabalhado tanto, e às vezes, né, o retorno ele não estava sendo totalmente benéfico, porque mostra aqui, né, a sensação de insatisfação pelos ganhos que não estão sendo recebidos, né? Aquela sensação de estar ganhando pouco, de não estar tendo assim o lado mais reconhecido ou que não está sendo amado ou amada da maneira correta. Então existe aqui inúmeros fatores. Só que o que é mais importante aqui? O mais importante é que vocês estão tendo um estado de evolução, vocês estão aprendendo a lidar melhor com as pessoas, vocês estão sabendo quem vocês devem manter, quem vocês devem afastar. Vai ser um período de muita atenção, então vocês vão chamar a atenção. E quando você chama a atenção, você não chama só a atenção de coisa boa, você também chama a atenção de coisa ruim. Então vai ficar aqui um recado muito importante para vocês, principalmente vocês que estão desenvolvendo o espiritual, vocês que estão trabalhando com a espiritualidade, ou se você está dentro de outras áreas que presta a educação, a saúde ou ajuda as pessoas. Quando você cura alguém, quando você ajuda alguém, quando você instrui alguém e você faz com que essa pessoa ela mude de vida, você faz com que essa pessoa
abandone aqueles efeitos negativos e ela comece a pensar numa melhor e numa vida mais saudável, você ilumina a vida dessa pessoa. Você muitas vezes salva essa pessoa de algum delito, de algum erro, de alguma imprudência. E isso chama a atenção daquela energia negativa que estava querendo destruir aquela pessoa. Então, quando você mantém o seu padrão vibracional elevado, você está ali sempre em oração, sempre trabalhando com o espiritual, sempre ali se cuidando, essas energias elas não têm acesso a vocês, porque a sua energia de proteção, os seus guardas que te protegem aqui, eles não permitem a influência dessas energias, certo? Então sempre mantenha aí a sua guarda espiritual, sempre em conexão com seus mentores, com seus guias, com as suas divindades, para que essas energias elas não consigam afetar. Por mais que essas energias, né, obsessoras, elas tenham estratégias, né, de às vezes querer afetar pessoas que estão perto de vocês, que estão numa vibração mais inferior, vocês também podem ali ajudar aquela pessoa, passar ali uma orientação para que aquela pessoa se cuide mais, né? Nem que seja uma pessoa que não é muito ligada ao lado da espiritualidade, mas sim ao lado religioso. E incentive a pessoa a ir à igreja, a ir a uma missa ou a rezar um salmo. Usa a sua flexibilidade, né? Não tenta forçar o que você acredita, mas dentro da crença da pessoa, incentive ela a buscar também uma melhoria, uma limpeza, uma ajuda, porque assim todos vão viver em harmonia, certo? Período muito intuitivo, fala sobre muitas captações, muitas mensagens espirituais, muito trabalho também. Cuidado, por favor, com exaustão. Quando você trabalha muito a energia, principalmente com energias onde envolve outras pessoas ou outros espíritos, saibam que tem uma perda de energia e essa energia ela precisa ser reposta, né? Então procurem não passar do limite de vocês, seja numa ajuda, seja no trabalho, seja na família, seja nos amigos. Saiba também dar o seu momento de descanso, saiba também dar o seu momento de lazer, porque mesmo que vocês trabalhem, um exemplo, tá? 24 horas por dia, vamos dizer assim, ou durmam muito pouco, tenham um sono muito irregular, saiba que se vocês ficarem muito exaustos, ficarem muito cansados, isso começa a interferir na saúde de vocês. E uma saúde debilitada não se tem mais o que fazer, né? Você vai ter que tratar isso, você vai ter que se curar para depois voltar ativa novamente. Então procurem, né, sempre trabalhar corretamente, regular os seus horários, mas não se deixe sobrecarregar tanto. Com essa chamada de com esse chamar de atenção, não é uma chamada de atenção, com esse chamar de atenção, vocês vão ter aí algumas paqueras, pessoas interessadas em vocês, mesmo vocês tendo, né, um relacionamento onde vocês estão felizes, onde é um relacionamento próspero, ainda assim vai existir pessoas aí querendo se envolver no meio, querendo se envolver com vocês, ok? Existe aqui também, grupo 3, uma pessoa que ela decepcionou, ou ele decepcionou vocês recentemente. Talvez essa pessoa tenha descontado em vocês algo que aconteceu com eles e não foi justo. E eu vejo um pedido de desculpas, um perdão aqui. Pode ser que essa pessoa até faça alguma coisa amigável ou presenteie vocês. Eu sinto que essa pessoa ela vai tentar se redimir com vocês por algum motivo. Tenham atenção aí com uma energia feminina, independente do seu gênero, ok? Tenham atenção aí com uma energia feminina do signo de Leão, Áries ou Sagitário. Pode ser também aqui a energia de Aquário. Existe aqui alguns elementos ligados a essa energia que pode estar querendo atrapalhar algo na sua vida, querendo trazer algum tipo de miséria, seja uma miséria financeira, seja uma miséria sentimental, seja uma miséria intelectual. Então tenham atenção, se vocês andam muito estressados ou muito cansados, vocês acabam nem observando em torno e prestando atenção nas ações de outras pessoas. Então procurem ali ter uma atenção referente a isso.
tá? Mas não deixo de mencionar que realmente aqui tem um acontecimento que vai trazer um pouco de irritabilidade, mas eu sinto que vocês depois conseguem colocar as coisas em ordem. Muito bem. Grupo 3, vamos ver aqui um conselho para vocês. Bom, o conselho que vem aqui para vocês é o seguinte. Existe aqui um período onde pode ser um período muito significativo para vocês estabelecerem algo importante na vida de vocês. Pede para que vocês tenham força, mas que vocês não percam a doçura, não percam a delicadeza, porque algo se aproxima para modificar a vida de vocês, para transformar a vida de vocês. Então, por mais que ocorra aqui um sentimento, muitas vezes, de irritabilidade, que é causado por uma situação, ainda assim vocês estão aqui com a boa sorte, com as boas bênçãos. Então, confia no que você está fazendo. Sempre esteja naquela questão do orar e vigiar, principalmente vigiar seus pensamentos, que nem sempre pensamentos que vocês têm são de vocês. Às vezes são pensamentos introduzidos na sua mente. Eu queria dizer para vocês que vocês estão tendo muito acesso, vamos chamar de matrix, ok? Vocês estão tendo muito acesso a certas dimensões aqui. Então, o que que acontece? Muitas vezes, quando alguma energia observa vocês dentro desses acessos, vocês podem voltar de lá, deste local, dessa situação, com pensamentos infiltrados. Então, por isso que Cristo já dizia, orai e vigiai, vigia seus pensamentos, porque ali pode haver pensamentos que não são de vocês e que estão sendo introduzidos por outras energias, principalmente energias que estão querendo se apropriar para fazer o mal. Ou até mesmo energias que vocês puxam de outras pessoas, tá? Se você se conhece, se você sabe a sua mudança, se você sabe o seu nível de consciência, e de repente começa a aparecer pensamento negativo do nada, começa a vir pensamentos, vamos dizer assim, você está quieto lá no seu canto, começa a vir pensamentos inapropriados, pensamentos impuros, pensamentos negativos, abre teus olhos, vigia esses pensamentos, porque muitas vezes existe ali energias introduzindo esse negativo para desequilibrá-los. Então tenham cuidado com isso, tá bom? Muito obrigada, agora eu vou para o grupo de número 4. Tchau, tchau. Muito bem, opção de número 4, vamos ver o que vocês precisam saber nesse momento, quais são as orientações que vêm para vocês. Opção de número 4, quais são as informações que vêm para a opção de número 4? O que eles precisam saber nesse momento? Bom, opção de número 4. Eu vejo aqui, que vocês vão estar tomando algumas proporções diferentes em relação ao que vocês vêm buscando na vida aqui, principalmente. Mostra que vocês estão querendo expandir ou querendo melhorar algum aspecto da vida de vocês. Só que muitas vezes, dependendo das pessoas que vocês estão lidando, dependendo das circunstâncias, vocês acabam sentindo um determinado impedimento. Só que mostra, que espiritualmente as coisas elas estão passando para fluir, de forma positiva. Só que o que temos aqui? Fala sobre uma justiça espiritual acontecendo na vida de vocês, certo? Então existe aqui uma providência espiritual acontecendo na vida de vocês com o propósito de trazer para vocês uma melhoria sobre um determinado assunto que vocês estão tentando resolver, ou até mesmo uma providência divina diante ao que vocês querem, diante ao que vocês pretendem aqui buscar em suas vidas. Então será um momento para vocês assim de muita conclusão, certo? Vai ser um momento de muita conclusão.
aqui existiam alguns fatores que estavam gerando em vocês, né, um certo impedimento, às vezes aquela prisão mental, né, de ter medo de fracassar, ter medo de alguma coisa não fluir de uma forma correta, ter medo de se expressar e não ser muito bem compreendido, não ser muito bem compreendida. Só que vocês estão se liberando dessa situação. Seja qual for a situação que vocês estão sentindo uma prisão, tá? É aquela sensação de estar sendo reprimido, reprimida, estar sendo limitado ou limitada diante das suas coisas. Seja qual for a situação onde vocês estejam se sentindo dessa maneira, existe uma providência espiritual atuando sobre suas vidas aqui. Porque entendam uma coisa, quando vocês passam alguma situação negativa e vocês fazem uma oração, vocês pedem uma ajuda, muitas vezes aquilo não acontece de forma imediata, porque a espiritualidade ela tem uma maneira, né, de lidar com as situações. A espiritualidade tem uma forma de prestar aqui, né, os seus serviços. Então, muitas vezes não flui da maneira que nós imaginamos. Às vezes nunca flui da maneira que a gente queremos, né? Eles fazem tudo conforme saia correto para nós e que não nos cause nenhum sofrimento, ainda mais quando nós já estamos sofrendo em relação a alguma coisa. Então, o espiritual ele percebeu que dentro dessa situação que vocês estão vivendo, estava havendo uma dificuldade de liberação, de libertação, e eles sentiram que vocês precisavam de realmente um empurrão aqui, precisavam realmente de uma ajuda, porque vocês não estavam muito bem para fazer isso sozinhos, tá? Não estavam muito bem, porque aqui para quem escolheu a quarta opção, existia, né, como eu falei, aquele sentimento às vezes de falta de coragem, falta de entusiasmo. Muitas vezes, né, tava levando a vida ali muito no automático e não estavam, né, perdão, não estavam fazendo as coisas por si. Só que o espiritual ele é justo, tá? Engana-se quem pensa que não há justiça, que Deus não é justo, que a espiritualidade não é justa, porque eles são. E eles vão tomar aqui alguma providência sobre uma sensação de prisão que vocês têm. Nem precisa ser necessariamente uma coisa presente. Às vezes vocês estão presos em alguma questão emocional, provavelmente alguma coisa que vocês passaram de forma negativa, e o espiritual já percebeu que vocês procuraram ajuda, né? Poderia ter buscado aqui psicólogos, psiquiatras, poderia ter buscado formas, né, soluções espirituais com outras pessoas para tentar ajudar, e ainda assim vocês não conseguiram sair disso. Então, o espiritual ele entende o quê? Ou que muitas vezes vocês buscaram recursos com pessoas erradas, ou que vocês realmente não estão conseguindo fazer isso sozinhos. Então, eles vão providenciar aqui para vocês uma intervenção, né? Mas vai ser algo justo, tem uma justiça acontecendo. Porque, grupo 4, muitas coisas foram retiradas de vocês. Muitas coisas foram retiradas de vocês. Existia aqui pessoas altamente negativas na vida de vocês. Pessoas que trouxeram dor, tristeza, pessoas que se aproveitaram, né, da sua bondade, pessoas que se aproveitaram da sua ajuda. Você às vezes estava ali, né, muito disposto, querendo contribuir com as coisas, e as pessoas ali sempre se aproveitando. Aqui já existiu até situações de uma pessoa em específico extorquí-los financeiramente aqui. Para ver até que ponto chegou, né? Perdeu totalmente o controle sobre a própria vida, ao ponto das pessoas estarem manipulando, criando conflitos, discussões, né, exageradas aqui, tirando totalmente a paz de vocês, tirando totalmente as conquistas de vocês. Só que agora vai acontecer uma providência, uma justiça espiritual na vida de vocês, onde vocês vão recuperar tudo de novo. Aonde houve
perdas, golpes financeiros, vocês estão recuperando isso. Aonde houve aí afastamentos, né, provavelmente provocado por outras pessoas, vocês estão recuperando tudo isso. Então, grupo 4, saibam que independente de qualquer coisa que tenha sido retirado do caminho de vocês, né, seja por mãos de outras pessoas, seja muitas vezes até pelos seus próprios erros, saibam que vocês estão tendo uma providência divina sobre suas vidas e que vocês estão recuperando tudo isso de volta. Vocês estão recuperando tudo isso de volta. E quando você recupera isso, eu sempre gosto de fazer essa análise com vocês, porque assim, no momento atual, vocês estão aqui na energia do Pajem de Copas. Então é aquela energia um pouco insegura ainda, né? Que está querendo começar novamente, ou que às vezes não está tendo uma voz muito ativa, né? Para se posicionar diante das coisas, se sente muitas vezes aqui reprimido ou reprimida emocionalmente ou insatisfeito com o que vem tendo. E isso muitas vezes por causa do entorno, por causa das pessoas que se associam. Só que com essa providência divina que vem para promover o resgate dessa prisão que vocês estão, eles estão tirando vocês desse pajem, estão levando vocês para o 10 de copas. Então olha como é forte e olha qual é o poder que Deus tem sobre nossas vidas quando nós aceitamos Deus em nosso coração. A providência divina também para vocês não precisa ser necessariamente pelo Deus cristão, ok? Apesar de eu achar que Deus é um só, independente de religião, mas às vezes você tem um contato maior com o Oxalá, às vezes você tem um contato maior com o Buda, às vezes você tem um contato maior com arcturianos, independente da sua conexão. Mas existe uma energia trabalhando em prol ao bem maior na sua vida. E essa energia, ela está promovendo o resgate, está resgatando vocês da prisão e está dando para vocês de volta o que vocês perderam aqui. Então mostra realmente essa evolução. E por que eu quis fazer esse parâmetro com vocês? Porque quando a força espiritual ela age de verdade na nossa vida, olha o quanto ela consegue modificar. Tira vocês de um pajem, né, e leva vocês para um 10 de copas. Olha como a providência espiritual, ela quando age, ela atua na nossa vida, ela nos torna completos, ela dá a nós o que é nosso por merecimento. Então não duvide das suas orações, não duvide da sua força espiritual. Eu entendo e eu compreendo perfeitamente que quando você está numa luta, numa descoberta, seja ela interna, seja ela espiritual, seja ela profissional, vai existir nesse caminho os desafios, dificuldades e às vezes são coisas muito sofridas e a gente se pergunta, né? Nós perguntamos, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu não posso, né, seguir esse caminho de forma normal? Por que tem que acontecer essas perversidades na minha vida? Por que eu tenho que passar a lidar com determinados tipos de pessoa? Só que quando você está nessa energia, você não entende isso. Você acha que o mundo está contra você. Você acredita que não existe nada saindo ao seu favor. Quando na verdade isso tudo estava acontecendo com você, não é só por uma experiência. Porque a experiência ela poderia ter sido vivida de forma mais agradável. Mas é porque você muitas vezes não teve força para enfrentar aquilo que você considerava o seu inimigo maior. Então, quando você não tem forças, porque você acredita que aquilo é muito maior do que você, seja em relação a conquistas, a relações, quando você sempre coloca alguém acima de você, ou melhor do que você, ou maior do que você perde as forças em relação àquilo. Só que vocês, com essa providência divina, vocês estão recuperando essa força e estão podendo agora manter isso de uma forma mais tranquila. Só que é claro, né, não adianta haver uma providência divina, ser dado algo a vocês e vocês voltarem a padrões antigos. Então, quais são os padrões antigos? Reclamações, críticas, complexo de inferioridade, ficar muito naquela vibração negativa, porque para vocês saírem do 10 de copas e voltarem ali muitas vezes para o pajem,
é frações de segundos aqui, de minutos, eu diria. Então procurem, né, quando essa justiça providenciar a você esses bons feitos, procure aproveitar essa chance, tá? Procurem aproveitar essa chance, procurem ser gratos por isso e procurem a ver as coisas de forma diferente. Entenda que enquanto você estava sofrendo, grupo 4, enquanto vocês estavam passando por certas dificuldades, existia um tribunal espiritual que estava olhando a sua situação de perto. E eu não falo um tribunal espiritual de uma forma metafórica, eu falo realmente de energias espirituais reunidas em um determinado setor e elas vendo o que estava acontecendo e agora elas agindo em prol da vida de vocês. Então, você tem que se sentir, grupo 4, privilegiados de ter tido um olhar de Deus sobre a sua vida. E de sentir essa presença, de sentir Ele atuando nos seus maiores atritos, libertando você da prisão. E quando você é liberto de uma prisão, seja ela emocional, mental, seja ela física, você vai de encontro com a verdade. E quando você ganha essa verdade, ninguém mais vai conseguir tirar essa verdade de você. Porque essa verdade não só te libertou, como foi uma verdade que te completou também. Tá bom? Então vamos aqui pegar um conselho para vocês. Vamos pegar aqui um conselho. Então, qual que é o conselho para vocês aqui, grupo 4? Aonde existe luz, aonde existe brilho, é totalmente natural que outras pessoas se manifestem contra, até mesmo para tirar você do seu percurso. Então, vamos usar agora essa situação. Quando existe uma luz de um cômodo da sua casa aceso, todas essas moscas, insetos, eles vão direto para essa luz, porque a luz os atrai. Mas quando essa luz está apagada, vocês não veem eles voando em torno da luz, porque ela está apagada. Então, eu estou usando esse tipo de situação para vocês compreenderem que quando a sua luz está acesa, ou a luz de qualquer pessoa, entendam isso, sempre vai existir pessoas que vão tentar apagar essa sua luz, que vão tentar criar situações para realmente desafiá-los a dizer assim, olha lá, eles não eram bons o suficientes, eles não eram bonzinhos o suficientes, olha eles errando, olha eles ficando nervosos. Então você vai dar arma para o inimigo atirar, você vai carregar, você vai dar munição para eles te afetarem. Então continue no seu brilho, continue nas suas boas atitudes, nas suas boas intenções, independente de quem está contra isso ou não. Quem faz o seu destino, quem faz o seu caminho são vocês, grupo 4. E outra coisa, vocês têm a visão, vocês têm aqui a iluminação sobre si, são muito intuitivos. Não tampem, né, o sol com a peneira, não tentem fazer isso, porque isso não está trazendo bons resultados. Não se escondam também, vocês não têm que se esconder por causa dos outros, mas viva a sua vida de uma forma intensa, de uma forma feliz, viva ela de verdade. Existe uma diferença entre viver e sobreviver, e no momento vocês estão sobrevivendo.
a cada sofrimento, a cada dor que alguém causa, a cada encheção de saco também. Mas quando existe algo maior por nós, essas pessoas elas não têm poder. Então, quando vocês receberem essa segunda chance, sejam gratos, honrem essa chance que vocês estão recebendo. Honrem essa chance. Muitas pessoas recebem essa chance e esquecem de agradecer ou jogam essa chance pelo ralo com o passar dos meses ou dos anos. Não sejam essas pessoas, honrem essa chance. Não tem nada mais gratificante do que você ter algo de Deus na sua vida. Então honre isso. Honre essa oportunidade, esse carinho, essa justiça que está acontecendo. Ok? Muito bem, grupo 4. Então era isso que eu tinha para vocês, né? O que a leitura veio trazendo. Espero que tenha ajudado. A todos que assistiram, meu coração está radiado de gratidão. Agradeço por cada comentário, por cada carinho que vocês deixam para mim. Às vezes eu não estou respondendo, mas eu sempre estou lendo e saibam que vocês me deixam muito felizes com isso, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com o bom Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.